À vereadora Clara Pisco, é com muito gosto que temos hoje a nossa reunião de executivo, em sugestão do vereador Francisco Madeira Lopes, que não pôde estar presente. Gostava também de dizer que à nossa frente temos a Ordem da Liberdade, ou seja, que foi atribuída ao município de Santarém. Como demos nota, estará em exposição na nossa sala de reuniões até daqui a 15 dias, até à próxima reunião de executivo. Portanto, já tivemos alguns municípios que vieram visitar-nos e verificar em loco a nossa mais recente atribuição da Ordem da Liberdade e, portanto, posso dizer que até próximo dia, sei quanto, 14/21. Portanto, a próxima reunião de Câmara, portanto, aqui até 18, sim, 7 e 7, 14 e 4, 18, é próximo dia 18. Portanto, dar início à ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia. Hoje começa a vereador da CDU, alguns vereadores querem usar a palavra da parte do PS, portanto, sim senhora. Vereadora Clara, faça favor. Tem que ligar. Sim. Ok. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas palavras de boa-vinda. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores vereadores, a comunicação social aqui presente, assim como o público e os trabalhadores da autarquia. E a primeira questão que eu queria colocar tem a ver com a visita do Sr. Ministro do Ambiente Sim. ao Concelho de Santarém, no passado dia 21 de março de 2015, onde nos foram transmitidos dois dados. Um primeiro relativo às obras do Mochão de Pernos, portanto integradas no protocolo assinado para a recuperação do Alviela, de que só existem duas janelas de candidatura de Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos para o financiamento dessa obra, que tem que estar concluída imprescritivelmente até o final do ano. Portanto, as duas janelas, segundo nós percebemos, serão em maio ou em novembro. Portanto, face a este dado, gostaria de saber que acompanhamento tem a Câmara Municipal de Santarém vindo a fazer deste assunto e se tem garantias da parte do INAG de que a candidatura será feita sem falta este mês. Um segundo dado que foi transmitido nessa visita tem a ver com as barreiras, onde o Sr. Ministro veio, naquela data, anunciar 5 milhões para iniciar a execução do Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém e disse que a maior parte, 85%, seria financiada por fundos comunitários, cujo procedimento de candidatura seria lançado no mês passado, independentemente, portanto, da assinatura do protocolo entre o Ministério e a Câmara. Portanto, também face a este dado, gostaria de saber se o procedimento já foi lançado e qual a sua situação. Uma outra questão está relacionada, portanto, uma outra questão para o Sr. Presidente e para o Sr. Vereador Luís Farinha, está relacionada com a revisão do Plano Diretor Municipal. Portanto, gostaria também de saber qual é o ponto de situação, uma vez que é reconhecido por parte do Executivo como um dos projetos prioritários. Eu aproveito também para reconhecer o valor, portanto, do instrumento que foi criado em outubro do ano passado, do site que já está disponível, o site que está disponível presentemente e que pretende dar a conhecer o desenvolvimento dos trabalhos em curso e também recolher contributos dos municípios. Considero um sinal de transparência, mas devo dizer que se envolvidos que estão 7 meses sobre esse lançamento não se conhecem aparentes avanços, pelo menos o site não reflete isso, esta plataforma acaba por deixar ainda mais a nu, portanto, a falta de agilidade na condução deste longuíssimo processo. E por último, e porque estamos no mês de março, que se iniciou com o Dia do Trabalhador, eu gostaria, portanto, também aqui pedir nota, portanto, da parte da Câmara Municipal de Santarém, no que diz respeito aos trabalhadores desta autarquia, se há desenvolvimentos relativamente ao ACEP, que foi celebrado e que define a manutenção das 35 horas laborais. Recentemente, no fim do mês de março, realizou-se o Congresso da Associação Nacional de Municípios, que reafirmou mais uma vez na sua resolução o respeito pela autonomia do poder local e o direito constitucional na celebração dos acordos coletivos de empregador público. Portanto, e face ao inaceitável bloqueio que o Governo tem imposto à publicação destes acordos, firmados por centenas de autarquias com os sindicatos, gostaria também de dizer que se tem havido pressão da parte da Câmara Municipal de Santarém no sentido de garantir a publicação de um acordo que já está firmado entre a Câmara e os sindicatos. Muito obrigado. Vereadora Otília.
Hoje iniciamos pelo Celso. Ah, é? O Celso? Muito bem. Sr. Vereador, peço desculpa, faça favor. Boa tarde a todos os presentes. É com muito gosto que estou novamente aqui assim. O Vereador Celso não dou as boas-vindas, porque já veio, salvo erro, é a terceira vez que vem, segunda vez. Portanto, já sabia que tinha vindo, mas mais uma vez, bem-vindo à nossa reunião de executivo. Eu, nesse âmbito, queria retomar aqui um assunto que há alguns meses, desde a minha última presença, e que tem a ver com, que não posso deixar de referir, que são com as tampas das infraestruturas de saneamento. Pode parecer um assunto singular, um assunto menor, mas quando tivermos alguns municípios ou alguns cidadãos a reclamarem indenizações por pneus furados ou pneus rasgados, esse assunto, por certo, não será um assunto menor. E, portanto, refiro-me concretamente, novamente, à esquina da Casa do Canto da Cruz. A tampa do saneamento pluvial continua naquele estado em que nós conhecemos. Refiro-me também na Ribeira, junto à Igreja de Santa Cruz, cá embaixo, na curva, onde também uma tampa de saneamento pluvial apresenta condições de circulação, para a circulação muito deficientes. E queria reforçar mais uma vez que é incrível, de acordo na altura que o vereador Luís Farinha tinha-me dito, que estavam a tratar dos meios externos para tratar da situação. Mas este é um assunto que eu considero que, independentemente desse tratamento, já lá vão cerca de 9 meses, a Câmara, qualquer município, devia ter meios próprios para arranjar estas tampas de saneamento, tanto que vimos umas arranjadas e vimos outras por arranjar. Acho que, no que respeita ao Canto da Cruz, como na Igreja de Santa Cruz, isto é uma cruz que nós não devemos alongar. E, portanto, para bem daqueles que nos visitam, acho que fazia novamente salientar esse assunto. Depois tinha um assunto relacionado com os espaços verdes e com a limpeza, que tem a ver com quando passamos ali em São Bento, e agora que as circulações estão alteradas, verificamos que aquele relevado foi todo e bem, todo tratado, mas se circularmos por trás, na zona das moradias, o lixo e as ervas por entre as moradias graçam. Também quem sobe a partir da Ribeira, que hoje é o sítio, quem vem da zona sul do distrito, muitos deles chegam ali, vindos da Ribeira, toda aquela escadaria tem umas ervas enormes, portanto chamava a atenção para que quem chega à nossa cidade tivesse um aspecto de cuidado. Depois tenho mais 2 assuntos, muito breves, alguns deles, se calhar, já alvitrados aqui na reunião de Câmara, em que um deles diz respeito ao centro escolar do Sacapeito, ao novo centro escolar, e às obras que circundam o mesmo centro escolar. As obras de urbanização, diga-se, porque eu julgo que, ou porventura, nós estamos todos desatentos quando o centro escolar abrir, porque a circulação que vai acontecer ali, e nos períodos de ponta, seja de manhã, seja ao final do dia, seja à hora do almoço, vai trazer constrangimentos grandes. Portanto, eu chamo a atenção do Executivo para tratar atempadamente do assunto. E aquela pequeno troço de obra que foi arranjado lateral ao prédio, entre o prédio e a escola, parece-me um bocadinho Portugal dos pequeninos. Não acredito aquilo porventura, acredito que tenha sido o empreiteiro, por ideia própria, que fez aquele raio de curvatura à curva quem segue, mas julgo que até um carro normal a entrar e a fazer aquela curva por trás do centro escolar tem dificuldade a cumprir as regras dos raios de curvatura. Chama a atenção, portanto, para toda a obra de urbanização já feita, para que todo aquele espaço envolvente à escola seja tratado, porque, porventura, não será a Rua Padre João Rodrigues Ribeiro suficiente para os problemas de trânsito que vão vir. E, por fim, para não estar sempre só a chamar a atenção, deixo uma proposta e fazer agora com a instalação do posto de turismo remodelado, era conveniente também que as pessoas que chegam à cidade tivessem a sinalética adequada onde é que fica o posto de turismo. Quem sobe de Calçado do Monte ou da Nacional 3 tivesse indicado o local do posto de turismo. E, até aproveitando aquelas estruturas metálicas que estão lá com aqueles efeitos floreados, até poderiam pôr um painel informatizado, aproveitando a estrutura metálica já existente, com informações sobre a cidade. Muito obrigado. Sr. Vereador. Vereador António Carmo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, dou também as boas-vindas à vereadora da CDU e
enfim, congratulo-me com mais esta entrada de sangue novo no Executivo, partilhando daquele sorriso que o Zé Luís Cabrita fez logo no início da reunião, de facto, a importância do rejuvenescimento nas diferentes forças políticas é fundamental para que este trabalho do poder local se mantenha com a força que Abril lhe pretendeu dar. E a propósito de Abril, Sr. Presidente, cumprimento também as senhoras funcionárias e os seus jornalistas e o público, e a propósito de Abril, conforme o Sr. Presidente já referiu, no passado dia 25 de Abril, a cidade de Santarém foi condecorada com a Ordem da Liberdade, enfim, que está aqui exposta. Aproveito esta oportunidade para dizer que não estive presente na cerimónia por decisão própria. Embora, como scalabitano, me sinto orgulhoso com esta condecoração. Mas a minha opção entre participar na cerimónia ou estar no almoço do 25 de Abril em Santarém foi uma opção de permanecer aqui em Santarém, à semelhança dos outros anos, dos anos anteriores, nas instalações de onde saíram na madrugada de Abril de 1974 os militares comandados por Salgueiro Maia. A homenagem a Abril e a Salgueiro Maia, esta homenagem que eu, de forma singela, presto sempre que vou àquele almoço, nunca poderia ser comemorada por mim no Palácio de Belém, mas na minha cidade. E, portanto, este é o motivo suficientemente forte, penso eu, para não estar presente nessa cerimónia. E a este propósito da condecoração da Ordem da Liberdade para a cidade de Santarém, gostaria aqui também nesta oportunidade, de enaltecer e agradecer o papel que o José Miguel Noras teve na atribuição, na condecoração da Ordem da Liberdade à cidade de Santarém. Isso já foi referenciado num dos jornais da nossa cidade, no Ribatejo. Eu já tinha, antes de ter lido o jornal, já tinha a intenção de intervir publicamente neste período antes da ordem do dia, como forma de reconhecimento por esta intervenção do antigo Presidente de Câmara, José Miguel Noras, que enfim, já tinha tido, penso que numa cerimónia no Instituto Politécnico de Santarém, tinha tido a oportunidade de lançar esta ideia da Ordem da Liberdade para Santarém. E sei, Sr. Presidente, que o antigo Presidente José Miguel Noras terá enviado uma carta, da qual, aliás, nós nunca tivemos conhecimento, e eu não poderia deixar de lamentar. Não é que o Sr. Presidente Ricardo Gonçalves tenha a obrigação de nos dar conhecimento de todas as cartas que lhe enviam, ou de todas as, enfim, de todos os contributos, ou reclamações, ou o que for. O Sr. Presidente não tem que nos dar conhecimento. No entanto, penso que alguns pontos, pela sua importância, pela sua relevância, julgo que seria bom que o Sr. Presidente desse conhecimento aos vereadores da oposição. E aqui o que estava em causa, penso eu não li a carta, mas o que estaria em causa nesta carta era precisamente a atribuição da condecoração, a proposta a fazer à Assembleia da República para que a Ordem da Liberdade fosse atribuída a Santarém. E julgo que esse assunto deveria ter sido do conhecimento quer do vereador da CDU, quer dos vereadores do Partido Socialista, até porque depois os deputados em conjunto, todas as forças políticas, assinaram a proposta que também enviaram para que o Presidente da República tomasse a decisão, ou a Ordem das Chancelarias, penso que é assim, tomasse a decisão de atribuir a Ordem da Liberdade a Santarém. Sr. Presidente, só passado este tempo todo é que eu
como vereador, é que soube de facto da existência dessa carta. E isso eu não posso deixar de lamentar. Ao mesmo tempo, portanto, fica aqui também o registro deste reconhecimento por este trabalho do José Miguel Noras. Um segundo ponto, ainda a propósito do 25 de Abril, enfim, já aqui falado em algumas ocasiões, a questão do Museu Salgueiro Maia, Museu da Liberdade, Museu da Revolução, Museu 25 de Abril, enfim, penso que o nome será o menos importante. O mais importante é que a concretização de um museu que permita às gerações futuras terem um contacto privilegiado com as memórias de Abril de 1964 é fundamental. E é fundamental fazê-lo, porque não o fazendo em Santarém, mais tarde ou mais cedo, ou mais cedo ou mais tarde, poderá vir a acontecer a concretização numa outra cidade, e nós desejaríamos todos que fosse em Santarém. Este assunto já aqui foi falado, e todos nós reconhecemos a sua importância. E é também, enfim, fundamental que aproveitemos esta embalagem, não é? Aproveitemos este ato de grande significado que foi a condecoração, para que de uma vez por todas se possa dar início a este nosso sonho, quando digo nosso, da comunidade, sonho de um Museu Nacional, um Museu Nacional de nível elevado, que honre e preserve a memória de Abril, de Salgueiro Maia, dos militares de Abril e da Liberdade. Um museu, naturalmente, com uma componente militar, com uma componente histórica, mas também jornalística, com as notícias, um museu que reúne as memórias de Abril, não apenas dos militares, mas também dos cidadãos que a vivenciaram, e muitos dos quais certamente ainda terão guardados documentação simbólica, histórica, e documentação essa que deverá ser do conhecimento de gerações futuras. Este assunto, conforme já referi, foi abordado já aqui noutras ocasiões. Penso que o Sr. Presidente também já o terá dito, aguarda pelo próximo quadro comunitário de apoio, por verbas que possam contemplar a nossa cidade, ou pelo menos as verbas são necessárias para a concretização deste museu, e todos reconhecemos que não podemos esperar mais tempo. É, portanto, urgente que se inicie esse trabalho, não apenas o projeto, certamente já pensado, também idealizado, e pensado e idealizado por muitos. Esta também é a realidade. Mas, muito mais importante, neste momento, penso, é que haja uma atitude que dê um sinal, não só daquilo que nós desejamos fazer, mas daquilo que já estamos a fazer. Então, o mais importante é reunir-se o espólio espalhado nesta cidade, mas também espalhado pelo país, e que urge reunir em Santarém. Nós sabemos que o museu está em Castelo de Vide, com o espólio de Salgueiro Maia. Enfim, todos reconhecemos que dificilmente ele virá para Santarém. Por muito que o queiramos, que esse seja o desejo de todos, mas não estou a ver a Câmara Municipal de Castelo de Vide a abdicar desse património histórico. Mas, diga. A gente já fala, já responde, eu já respondo. Sim, eu sei. Eu não estou aqui a dizer que aquele espólio que não tem que estar lá está, é um desejo de Salgueiro Maia, não é? E, portanto, ninguém abdicará, mas não é isso. Mas há muito mais espólio do que além desse espólio, não é? Há um espólio que é o espólio dos outros militares de Abril, há um espólio dos cidadãos, dos jornais, e, portanto, esse espólio, eu penso que ele deve ser urgentemente reunido. Quer dizer, e a minha intervenção é no sentido de lançar um repto ao Sr. Presidente da Câmara para que constitua uma equipa multifacetada. Quando eu digo multifacetada, com elementos da autarquia,
com elementos do associativismo, da Comissão 25 de Abril, dos Militares de Abril, do Instituto Politécnico de Santarém, portanto, uma equipa multifacetada no sentido de trabalhar a recolha e o estudo do espólio, porque pode haver documentos que podem não ter a relevância, a importância histórica e que atempadamente se perceba que não devem fazer parte do museu. Mas esta recolha do espólio era importante que começasse já a ser feita e que, independentemente do momento em que o museu possa ser concretizado, mas que seja encontrado um espaço na nossa cidade, um espaço onde se possa reunir já o espólio, se comece já a trabalhar nesse espólio, Sr. Presidente. E o Sr. Presidente constitua essa equipa, oficializa esta equipa. Eu penso que era muito importante esta equipa ser oficializada pelas mãos do Presidente de Câmara e deste Executivo, no sentido de a credibilizar e de a mostrar à opinião pública, ao nosso país, que é uma equipa que vai pelo país fora recolher o espólio que ainda é possível ser recolhido e que seja colocado num espaço e que durante este período de tempo ele possa também, esse espólio, ser estudado para se perceber aquilo que deve ficar ou não neste museu, mas que quando o museu se concretizar, que seja daqui por 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós não sabemos, o tempo passa a correr, mas que quando se concretizar o museu, que o espólio esteja em Santarém e nessa ocasião então seja transferido para o museu. E não na altura da concretização do museu, andar-se aí então à procura do espólio, porque o tempo continua a passar, perde-se tempo e muito do espólio poderá vir a ser perdido. E, portanto, no fundo era já a constituição do espólio museológico, muito importante também envolver a cidade neste desafio, apelar aos cidadãos, quer scalabitanos, quer de outros pontos do país, mas principalmente aos cidadãos que rebusquem nas suas gavetas memórias ligadas a esta data histórica da nossa democracia, porque muita gente pode ter documentação da noite do 25 de Abril, dos dias subsequentes, jornais, enfim, documentação importante para constar do museu. E, portanto, este, Sr. Presidente, era o repto que aqui lhe lançava para que esta equipa fosse oficializada pelo seu punho, como forma de se poder entender no exterior que já se está a trabalhar na concretização deste museu. Finalmente, Sr. Presidente, um último ponto, e que tem a ver precisamente com o nosso último ponto, para tomar conhecimento, que é a situação financeira. O Sr. Presidente, a situação, foi-nos enviado o documento, e portanto não vou dar novidade ao Sr. Presidente, mas gostaria, Sr. Presidente, de deixar aqui este alerta. Portanto, a dívida aumentou entre o dia 18 de fevereiro e o dia 21 de abril. Portanto, a dívida da Câmara aumentou no 1 milhão de euros. Não, até foi mais. Ainda pensei, Sr. Presidente, se foi mais, foi uns pozinhos. Grosso modo, 1 milhão de euros. Ainda pensei, Sr. Presidente, que este aumento de 1 milhão de euros tivesse sido uma consequência da transferência de verbas para o movimento associativo. Mas pelos contactos que eu já tive com os dirigentes associativos, a Câmara continua a não assumir os seus compromissos. Os clubes não recebem há 5 anos. E, portanto, Sr. Presidente... Sobre a questão da situação financeira, vou explicar, se informou, também deveria ter conhecimento, como vereador, apesar de não estar a tempo inteiro, da situação que eu depois, quando ver a minha resposta, a ver que é uma coisa muito simples. Eu não estou a tempo inteiro nem meio tempo. Venho às reuniões do Executivo e sou vereador da oposição. Por isso mesmo os vereadores da oposição têm que estar informados e ir acompanhando o que se passa. E estou informado de que o associativismo não recebe verbas. Há clubes a quem o senhor prometeu pagar-lhe antes do final do ano passado e ainda não transferiu nem um tostão. E depois diz que transfere no mês seguinte e depois não transfere. Agora parece que é a meados deste ano que o senhor vai transferir, não é? E, portanto, Sr. Presidente, os dirigentes associativos estão a assumir compromissos, com base muitos desses compromissos, ou dessa assunção de compromissos, numa palavra que o senhor lhes deu, de que transferia as verbas. Vamos fazer 2 anos de mandato e o senhor ainda não cumpriu com a sua palavra. É só isto que eu lhe quero dizer. E desta vez o senhor não se pode desculpar com o Presidente, porque o Presidente é o senhor. Está bem? E, portanto, não é só para dizer, Sr. Presidente, já lá vão 3 anos do senhor como Presidente e o associativismo continua a não receber verbas, não é? Designadamente, estou a falar dos clubes esportivos. Está bem? Muito bem.
Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, caro público, senhores jornalistas, antes de mais saudar igualmente a estreia da vereadora da CDU, saudar também o aniversário da minha colega e camarada Otília, aqui presente, e saudar de uma forma especial, porque são 10 anos de caminho lado a lado no mundo da política, da presença hoje do meu amigo Celso Pimenta Brás. Sr. Presidente, eu terei que começar com o ponto que me levou a sair da reunião da Assembleia Municipal da passada quinta-feira. E terei que começar, porque não é segredo para ninguém, e eu disse ao Sr. Presidente de Câmara que iria recomeçar a minha intervenção hoje exatamente por esse motivo, apenas relacionada com o facto de, na discussão de um ponto em concreto na Assembleia Municipal, foi questionado por um deputado municipal e um presidente de junta, no caso presidente de uma união de freguesia, como é que era possível terem existido vereadores do Partido Socialista a votar em conta um ponto da última reunião de Câmara que estava relacionada com a recuperação de intervenções efetuadas nas juntas de freguesia entre os anos 2007 e 2009, se não me falha a memória. E a questão que eu coloquei e o pedido de palavra que eu pedi na altura estava relacionado apenas e só com o facto de eu querer explicar o porquê de ter votado contra. Não posso por isso deixar de lamentar não ter sido dada a palavra, para eu, uma vez que a vereadora Otília não esteve presente, justificar em nosso nome o porquê de termos votado contra, e por esse motivo, porque eu considero que se os vereadores da oposição estão nas reuniões da Assembleia Municipal quando há alguma matéria de pedido de esclarecimento de alguma tomada de decisão que os membros tiveram, eu julgo que lhes devia e lhes deve ser dada a palavra para que eles possam justificar a quem lhes está a colocar as questões. Era apenas esse o meu objetivo. Infelizmente não foi permitido e, portanto, Sr. Presidente, eu queria dizer hoje na reunião de Câmara, aproveitar na reunião de Câmara, dizer apenas e só que quer eu, quer a vereadora Otília, votámos contra esse ponto, na sequência daquilo que foi a declaração que fez o vereador Francisco Madeira Lopes, porque, obviamente, o que é que estava aqui em causa? Nós sabemos de antemão que aqueles investimentos foram, de facto, realizados. E, do ponto de vista jurídico, até poderia vir a constituir uma situação de um enriquecimento ilícito, sem justa causa, por via das obras que foram realizadas e das mesmas que não poderem estar devidamente tituladas do ponto de vista do direito. E o que me levou a mim e à vereadora Otília a votarmos contra a forma como o ponto foi apresentado à reunião de Câmara estava relacionado que, da avaliação que eu fiz em especial, e tenho essa responsabilidade enquanto jurista, não, considerei que não estavam reunidos todos os procedimentos legais e todos os requisitos legais para aquela proposta ser votada favoravelmente. Não está em causa nenhum juízo de valor da minha parte sobre se aquelas obras foram ou não realizadas, da necessidade das obras, da mais-valia para as populações, nada disso. E, portanto, quem disser o contrário mente de forma grave. O nosso voto contra estava apenas relacionado com isso. Aliás, forma inicial da reunião de Câmara, até falámos de certa forma com o Sr. Presidente de Câmara, no sentido de até havia a possibilidade de ser solicitado algum parecer jurídico para, de certa forma, dar o maior corpo de justificativa à proposta como ela veio à reunião de Câmara. Perante isto, Sr. Presidente, era apenas isso, esta justificação que eu queria ter dado à Assembleia Municipal, sem qualquer outro juízo de valor ou qualquer outra apreciação. Apenas isso só esta. Sr. Presidente, não posso deixar de saudar o município de Santarém pela atribuição da Ordem da Liberdade. A atribuição da Ordem da Liberdade, olhando para todo este período que decorreu sobre o 25 de Abril, prende-se obviamente com uma pessoa e o feito de uma pessoa e de um conjunto de outras pessoas, Capitão Salgueiro Maia, e obviamente que a Ordem da Liberdade está intimamente ligada a uma coisa chamada Escola Prática de Cavalaria, que infelizmente deixou de existir em Santarém, como todos nós sabemos, naquela que era a grande valência da Escola Prática para a cidade e para o concelho. E, portanto, eu não vou dizer que isto é uma atribuição face ao passado, mas na realidade é. E, portanto, no presente e para o futuro, a grande responsabilidade é muito mais do que honrar o passado e o legado de Salgueiro Maia, dos militares do 25 de Abril e da própria Escola Prática. É fazer aquilo que o vereador António Carmo, e eu julgo que o Sr. Presidente de Câmara também já o disse, e outras pessoas nas suas intervenções, é, de certa forma, nós temos a obrigação. E a partir do momento em que, mal ou bem, foi escolhido para Santarém o epíteto da capital da liberdade, o naming para a cidade, nós temos que, mal ou bem,
respeitar exatamente esse nome de capital da liberdade. Não vale a pena apregoar-se essa capitalidade ao nível da liberdade, a excelência da liberdade, se depois não a praticarmos. E a prática resulta, e nisso o 25 de Abril foi de facto fundamental, é a liberdade. Quem quis foi à cerimónia a Belém, quem não quis não foi à cerimónia a Belém. E não criticar aqueles que foram e aqueles que não foram. É um direito de cada um. O vereador António Carmo não foi porque esteve presente nas comemorações em Santarém até ao almoço. Eu estive até ao final da cerimónia junto ao Chaimite e à estátua de Salgueiro Maia e depois fui com a minha família para outro sítio e, portanto, devemos sim respeitar isso. E não vale a pena críticas bacocas em Facebooks e em outros fóruns de criticar quem não vai e quem vai. Eu acho que cada um deve fazer com o que bem lhe entende, desde que não ofenda outros. E, portanto, não me sinto minimamente inferiorizado por não ter ido, tal como acho que quem foi fez muito bem. A liberdade é exatamente isto. É nós respeitarmos a opção de cada um, sem necessidade de discursos demagógicos, tentando demonstrarmos que estamos mais de Santarém por estarmos numa cerimónia ou não estarmos. Cada qual fez o que muito bem quis. E eu acho que por não ter estado presente, não respeito menos a Câmara de Santarém do que os senhores estiveram presentes. Cada qual respeita a Câmara como bem entende, cada qual respeita a cidade como bem entende, cada qual respeita a população como bem entende. Não vale a pena, é demagogia. Eu acho que neste momento está a haver um excesso de demagogia nos discursos políticos da nossa cidade. A Assembleia Municipal do passado, da quinta-feira, e eu não estive presente na fase inicial, foi um excelente exemplo de demagogia. Quase deu a entender que a reportagem que foi dada no programa Abandonados relativamente à escola prática, quase tentou passar a mensagem que estava ali uma montagem. Ou seja, que o estado da escola prática não representa aquilo que ele é na realidade. Obviamente que há hoje ali fatores positivos para aquele espaço. Obviamente nós temos que valorizar a importância dos tribunais estarem na escola prática. Obviamente que é relevante decorrer ali à Assembleia Municipal. Obviamente que até pode ter alguma importância. Alguns espaços estão hoje a ser utilizados. Mas que diabo? Nós estamos perante uma área de 30 hectares. Estarão a ser ocupados, se calhar, 10% dessa área. E aquilo que era importante é nós pensarmos seriamente o que é que vai ser feito com a escola prática. Como é que vamos potenciar todo aquele espaço, toda aquela mais-valia que a cidade, mal ou bem, a partir do momento em que é obrigada, e este obrigado, se calhar foi mesmo isso, obrigado a ter que comprar ao Governo, corria o ano de 2009 ou 2010, até antes de 2009, acho eu. A partir do momento em que... 2009 já? A partir do momento em que a Câmara Municipal de Santarém foi, entre aspas, obrigada e aceitou essa obrigação, convém que se pense seriamente o que é que vamos fazer com aquele espaço, de que forma é que vamos tentar pô-lo à disponibilidade do município, à disponibilidade dos cidadãos, à disponibilidade das empresas, que têm que ir muito para além daquilo que está a ser feito entre a Câmara e o NERSAN, aquele espaço que obviamente foi objeto de crítica, os senhores defenderão, mas tem que haver de facto uma forma de pensar aquele espaço. Aquele espaço é muito valioso do ponto de vista da memória, é muito valioso do ponto de vista do que pode potenciar para um concelho que necessita ter âncoras, e a escola prática, a partir do momento em que entra na posta da Câmara Municipal de Santarém, tem que ser utilizada e tem que ser pensada. E por isso, não podemos deixar de criticar algumas respostas que às vezes se dão, que dá a sensação que a escola prática foi entregue já destruída. Não. Ela foi-se destruindo, foi-se deteriorando em função de alguma ausência de respeito, mas também em função de alguma ausência por parte de quem ficou dono daquele espaço, Câmara Municipal de Santarém, de proteção e defesa. Isso aí não... Sr. Vereador, Sr. Presidente, que eu saiba, quando aqueles edifícios dos oficiais foram deixados e dos militares, não foram deixados destruídos. Estavam, sim, senhora, depois repusemos outra vez e depois houve outra vez... Sr. Presidente, Sr. Presidente. Já lhe respondo a isso. Pronto, muito bem, Sr. Presidente. Já lhe respondo a isso. E, portanto, esse é que é o grande respeito pela liberdade, considerando que a entrega da ordem de liberdade está relacionada com o facto do passado e, portanto, temos de tentar, no presente e para o futuro, de certa forma, e no âmbito daquilo que é a possibilidade e as limitações que obviamente existem hoje na atuação do município, temos de pensar seriamente como valorizar aquele espaço. Depois, Sr. Presidente, também não queria deixar de dar nota do Sr. Presidente, o Sr. Vereador Luís Farinha, terem-me entregue na passada reunião de Câmara o contrato relativo ao espaço Landau, que hoje é explorado por uma empresa, portanto, deixar também de forma clara que isso foi entregue. Fica só a faltar relativo ao estabelecimento no complexo aquático. O culpado fui eu, que eu pensava que era só... Sr. Presidente, estou só a dizer de forma clara que recebi relativamente ao Palácio Landau, fica a aguardar que me entreguem relativamente ao do complexo e se houve ou não concursos para aquela atribuição, uma vez que o que vocês me entregaram foi a cópia do contrato. Depois, Sr. Presidente, mesmo para terminar e tocar num ponto que o Sr. Vereador da CDU já aqui disse, o Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, quando esteve em Santarém em março,
Ele disse que no mês seguinte iam lançar um concurso para pavimentar a intervenção nas encostas de Santarém. O mês seguinte seria abril. Nós estamos ao dia 4 de maio e eu ainda antes do início da reunião consultei o site do Portugal 2020 a ver se porventura tinha sido lançado hoje esse concurso. Não foi. Entretanto, há cerca de uma semana, mais ou menos, a senhora-chefe de gabinete, a doutora Catarina Maia, enviou-nos aquilo que é o protocolo que está a ser negociado com as instituições e os gabinetes ministeriais que, de certa forma, tutelam as áreas de intervenção direta naquilo que será a intervenção das encostas de Santarém. E por isso, Sr. Presidente, aquilo que eu tenho que questionar é o porquê deste atraso, considerando que o Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, quer aqui, quando esteve presente em março, disse que uma questão não precludia com a outra, e, portanto, importa saber, já que, face à importância e a urgência daquela obra, um mês não representa apenas um mês de atraso. Um mês representa muito mais do que esse atraso, em função de todos os e complexos requisitos legais que vão ter que ser reunidos para lançar concursos, desde logo para este primeiro concurso, mas todos os outros concursos vão ter que ser efetuados e realizados, alguns até de caráter internacional, para que possa ser realizada a intervenção das encostas de Santarém. E por isso, Sr. Presidente, saber, considerando que o final do mês já passou, se desde essa data até agora o senhor já tomou alguma diligência junto ao gabinete do Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. A vereadora Otília. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. E queria fazer referência ao segundo Festival de Carne de Capado, organizado pela Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, em conjunto com a Casa do Povo, o Clube Desportivo Amiense e a Associação de Pais das Escolas do Jardim de Infância e EB1, e fomos visitados por centenas de pessoas ao longo dos 2 dias de festival, num salutar convívio de alegria entre as populações. Quero saudar toda a iniciativa e a organização. Obrigado. Muito obrigado. Vereadora Inês. Boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, cumprimentar obviamente a nossa vereadora da CDU, a doutora arquiteta Clara, os nossos colaboradores do município, público e comunicação social, obviamente. Gostaria de me referir a 2 aspectos durante esta reunião. A primeira diz respeito à área da proteção ambiental. Dar nota que no dia 29 de abril o município de Santarém, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, apresentou uma iniciativa que consiste numa consulta pública relativa às questões significativas de gestão da água. Portanto, estas questões significativas de gestão da água, abreviadamente denominadas como QSIGA, portanto, a identificação destas questões constitui uma peça fundamental para o processo de revisão dos planos de gestão da região hidrográfica, contempladas para o segundo ciclo de planeamento dos recursos hídricos no âmbito da Diretiva do Quadro da Água, que está planeada entre 2016 e 2022. No caso particular do território de Santarém, o município articulou com a Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente com o Departamento Regional de Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, criar um modelo mobilizador de participação pública no que a estas questões dizem respeito. Portanto, estamos em crer que esta participação alargada será um pilar fundamental para garantir quer a relevância da tomada de decisão sobre as questões do ambiente, quer, obviamente, as decisões políticas que lhe estejam adjacentes. Portanto, durante 15 dias, a Casa do Ambiente, localizada no edifício do antigo ginásio do seminário, terá as suas portas abertas para qualquer cidadão ir lá e pronunciar-se relativamente às questões. O que é que considera fundamental para que continuemos a ter as questões da água salvaguardadas e os nossos recursos hídricos preservados. Portanto, convidar toda a população para que nos próximos 10 dias passe pela Casa do Ambiente e partilhe connosco a sua opinião.
Dar nota também, num segundo ponto, que iniciou-se hoje a Semana Académica da Juventude e da Europa. Este ano o município congrega num único evento a realização de 3 efemérides de data a assinalar, nomeadamente a Semana Académica, a Semana da Juventude e o Dia da Europa, que é celebrado no dia 9 de maio. O município tem coordenado as ações, as atividades, as iniciativas de vários parceiros, numa perspectiva de valorização daquilo que é feito por diversas entidades do Conselho, potenciando a sua divulgação e potenciando também a possibilidade dos municípios tomarem conhecimento e participarem nas atividades que vão sendo dinamizadas. Permitam-me aqui salientar 2 ou 3 momentos e entregar, obviamente, também aos senhores vereadores um programa, não se importa de passar aos senhores vereadores do PS, um programa, no programa da SAS, da Semana Académica da Juventude e da Europa, permitam-me salientar 2 ações que seria de extrema importância termos uma forte adesão dos municípios. Uma delas irá decorrer no dia 6, entre as 14h30 e as 16h30, e é dinamizada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Será mesmo nas instalações desta instituição que a sessão decorrerá, e que se trata de uma ação de formação sobre o programa Erasmus+, Juventude em Ação. Portanto, como apresentar candidaturas, como valorizarmos aquilo que já é feito por diversas instituições, nomeadamente educativas, quer de ensino superior, quer de ensino secundário, por forma a podermos utilizar e rentabilizar estes fundos que são disponibilizados para a participação da juventude na nossa sociedade civil. Para além desta, e como eu dizia, permitam-me 2 ações. A segunda ação é o Roadshow do ensino profissional, que pelo 2º ano consecutivo se dinamiza em Santarém. Portanto, a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, um organismo tutelado pelo Ministério da Educação e Ciência, convidou mais uma vez o município de Santarém a disponibilizar esta mostra do ensino profissional, não só de âmbito distrital, como até nacional. O município convidou também todas as escolas que desenvolvem ensino profissional no Conselho para estarem presentes e, portanto, durante os dias 7 e 8 de maio, a Casa do Campino fará uma mostra de cursos com diversas exibições ao vivo de alunos que vão apresentar não só o trabalho que estão a desenvolver enquanto alunos de determinado curso, como vão também fazer algumas exibições no âmbito das artes e do espetáculo. Portanto, deixava o convite aberto para de 4 a 10 de maio. Dia 10 é um domingo e finaliza a semana, a SAGE, a Semana Académica da Juventude e da Europa, com a benção das pastas, uma iniciativa para os finalistas do ensino superior do nosso Conselho. Muito obrigada. Sim. Muito obrigado, senhores vereadores. Tendo aqui nota de algumas situações, eu hoje trazia... Antes de começar a responder, trazia aqui um ofício da REFER, mas a vereadora Idália não está, falarei isso na próxima reunião de executivo, uma vez foi aqui levantado muitas dúvidas sobre as obras que a REFER estava a fazer, nomeadamente se cumpria a legislação sobre as rampas de acesso ao atravessamento. Nós dissemos que iríamos questionar, isto foi feito e foi dito de uma maneira em que nós nem sequer colocámos em questão o facto da REFER não estar a cumprir a legislação, e a própria REFER vem-nos responder que está a cumprir a legislação. Portanto, na próxima reunião falarei isso e darei à senhora vereadora nota disso mesmo. Antes de também começar a responder, dar outra informação que eu acho que é importante, e esse trabalho temos que dar nota dele quando nos propomos e conseguimos atingir objetivos. Foi publicada, salvo erro, esta semana, relativamente ao final do ano anterior, o prazo médio de pagamentos dos municípios, e o município de Santarém, eu
peço desculpa, nós dizíamos que era 67 dias, afinal é 68 dias. Mas, portanto, era um lapsus meu, que eu costumava dizer que eram 67 e são 108 dias. Portanto, fizemos uma grande recuperação relativamente ao prazo médio de pagamentos e, portanto, também está aqui a constatação que realmente não é ainda o ideal, ainda temos muito a fazer também dessa matéria, mas já são prazos que nos podem, a todos nós, dar outra maneira de olhar para o dia-a-dia do município de Santarém. Indo às respostas, eu vou deixar a questão das barreiras mais para o final e sobre a questão do mochão. A questão do PDM, o vereador Luís já irá falar. Dia do Trabalhadores 35. Nós estamos com as 35 horas, neste momento, como sabe, temos feito essas diligências para que assim seja. Também dentro da Plana Intermunicipal, na própria Associação Nacional de Municípios, falámos sobre isso e, portanto, nós estamos à espera que exista uma definição clara sobre isso. Mas nós iremos manter as 35 horas, como temos dito até aqui. Momento ao vereador Celso Brás, eu já depois responderei a todos e o vereador responderá também às do PDM. Dizer que as infraestruturas de saneamento, não me recordo termos dito que era por nosso pessoal, ou seja, da autarquia, ou seja, são coisas que são reportadas às águas de Santarém, ou seja, as tampas de saneamento estão-lhes adstritas, portanto não sei se foi alguma coisa em concreto que tenhamos respondido, não estou a ver termos respondido a uma coisa que nós à partida sabemos que está no âmbito da... Citava contratação externa. Não me recordo, ou seja, sinceramente não estou a dizer que não, mas isso é uma coisa que pertence, ou seja, que está dentro do âmbito e que nós muitas vezes reportamos e vice-versa, ou seja, e há um acompanhar em uma próxima relativamente a essa matéria. Comentar a questão do pessoal e termos, ou seja, como se sabe, nós os municípios há bastante tempo não podem contratar, muito pelo contrário estão obrigados a ter um decréscimo pessoal. Nós este ano conseguimos excepcionalmente poder contratar algum pessoal e espero que isso possa fazer-nos entre alguns serviços, ter uma resposta mais rápida e também uma resposta mais consistente com as nossas necessidades. Sobre a questão do centro escolar do Sacapeito, dizer que nós temos um estudo para essa zona, o que lá estava pertencia à empreitada, era um melhoramento que o empreiteiro tinha que fazer. Nós temos um estudo para essa envolvente, que está ultimado, que esperamos conseguir candidatar a fundos comunitários. Como sabem, hoje terá que ser dentro do que é a regeneração urbana. Estamos a enquadrar o projeto de acordo com o que é o possível os fundos comunitários para termos enquadramento entre os fundos comunitários. Se não for, teremos que fazer por nós mesmos isso. Ou seja, temos atentos, temos esses estudos de tráfego, sabemos essa necessidade. Sobre a questão do posto de turismo e a questão da sinalética, isto já na Assembleia Municipal também houve uma força partidária que nos questionou sobre isto. Devem estar recordados os senhores vereadores que já veio ao Executivo Municipal a proposta dessa sinalética. Essa sinalética tem que seguir uma tramitação e agora, para serem colocados os postos no nosso planalto, a DGPC tem que fazer esse acompanhamento. E nós, esse parecer está na DGPC, portanto, foi pedido, a DGPC está, portanto, estamos a trabalhar para termos a autorização deles. Mal nós tenhamos a autorização, essa autorização será comunicada à empresa que irá colocar. Portanto, o que está aqui em causa é a DGPC que terá que nos responder e nós também articularmos com eles. Portanto, são muitos postos ainda de sinalética que vão ser colocados no nosso Conselho. Portanto, a proposta já tem algum tempo e vai, salvo erro, em janeiro a esta reunião de executivo. Vereador António Carmo, dizer o seguinte, falou em duas coisas, portanto, que não foi por decisão própria, respeito isso claramente, e também quem já outros vereadores, o que eu não aceito, e um bocadinho aqui respondendo também ao vereador Ricardo Segurado, e quando dizem demagogia, eu vejo muita demagogia realmente e é uma coisa que me entristece. E vi pessoas dizerem que não foram convidados. Eu tenho aqui a prova dos e-mails, para onde é que foram enviados os e-mails? Não disse, eu estou a dizer que houve pessoas que eu vi, já que falou no Facebook, eu não falaria nisto se não tivesse falado. Como falou no Facebook, eu estou a dizer, também li no Facebook, os senhores foram convidados e como outras pessoas foram, tenho aqui a prova dos e-mails, se houver alguma coisa, está aqui, podem todos consultar esses e-mails. Pronto, eu estou a responder, mas eu estou a reportar-me à questão do Facebook, isso eu quero dizer. Também sobre a questão do 25 de Abril e terem estado, também respeito isso e folgo também que participem
nas iniciativas do 25 de Abril, porque, curiosamente, e até chegou a ser comentado, muitas vezes os vereadores do Partido Socialista não se fizeram representar nas iniciativas das comemorações do 25 de Abril. E não foi só este ano, foi o ano passado também, onde nós tivemos uma programação bastante abrangente os seus vereadores, claro que não estão a tempo inteiro, têm outras coisas da vossa vida profissional e eu entendo isso, mas quero-vos dizer que eu pelo menos reparei nisso, houve algumas situações que foram fora, muitas delas foram fora do horário laboral e os senhores não tiveram presentes, tanto o ano passado, mais o ano passado até, quando foi umas comemorações que nós fizemos questão que, à semelhança de outras, e este ano também, fossem comemorações com dimensão. Sobre a questão da carta do Dr. José Miguel Noras, ou seja, isto é uma situação que passou com os senhores deputados, a carta que me foi enviada foi a carta que, nessa tal intervenção no IPS, o deputado Vasco Cunha começou a trabalhar isto com o Dr. José Miguel Noras, foi apresentado aos senhores deputados, faço um agradecimento ao Dr. José Miguel Noras, aos senhores deputados, a todos os que participaram para que fosse possível esta atribuição que nós temos aqui. Realmente, a história de Santarém merece esta distinção que nós temos. Sentimos todos orgulhosos, independentemente da data e da situação em que se passou. Foi com muita honra que eu, enquanto Presidente do município de Santarém, estive a receber das mãos do Sr. Presidente da República, em nome de Santarém, esta distinção. Museu da Liberdade, nós já temos falado sobre isto, é uma concretização que nós queremos, claro que há um quadro comunitário que tem que ser avaliado e as coisas têm que ser trabalhadas nesse sentido. Sobre a questão do espólio, é algo que também nós já falámos, está aqui uma pessoa da Comissão das Comemorações Populares 25 de Abril, nós já apresentámos até o estudo prévio que tínhamos, ou seja, que temos, e algum trabalho que já foi feito, já vinha até do anterior Executivo, não é deste Executivo, já vinha esse trabalho, já vem de algum tempo, agora concordo que esse espólio tem que ser recolhido e é um trabalho a fazer e é uma sugestão que aceito como boa, ou seja, que já estamos a fazer, mas aceito essa sugestão. Dizer que é algo que temos que ser diferenciadores também. A questão que se fala relativamente a Salgueiro Maia, eu posso dizer que ainda há 15 dias atrás, eu e algumas pessoas de Santarém tivemos em Castelo de Vide, onde foi assinado com o município de Castelo de Vide um protocolo para que seja criada em Castelo de Vide a Casa da Cidadania adstrita ao espólio que Salgueiro Maia deixou para esse concelho, deixou em testamento para esse concelho. Sobre a situação financeira e sobre a questão dos clubes, sobre os clubes, dizer, nós temos no nosso orçamento 125 mil euros para dar aos clubes. O que temos dito, estamos a ultrapassar algumas questões do nosso regulamento, que vai em junho à sessão de Câmara. Também digo uma coisa que é o seguinte, os pagamentos que nós fazemos são pagamentos claros, ao contrário de anos anteriores, e tenho que recorrer a anos anteriores, passados recentes, de mandatos recentes, e tem a ver que nós aqui temos uma distribuição equitativa e todos percebem os critérios de distribuição. Enquanto outrora estes critérios não eram percebidos, eram feitos casuisticamente e muitas vezes tendo uma índole mais política. Sobre a situação financeira é muito fácil de explicar. Eu, quando estava a dizer ao Sr. Vereador, e quando diz que a dívida tem um aumento, é fácil de explicar esse aumento. Os municípios, isto foi uma situação que causou até algum desconforto entre os municípios têm que contribuir para o FAM, não é a contribuição para o FAM que está em causa, já sabíamos que tínhamos que contribuir para o FAM, só que foi dito que nós teríamos que considerar isso tudo de uma vez nas nossas contas. Quem estava a encerrar contas, ainda não estivesse encerrado, teria que o fazer ainda nas contas de 2014 e quem já estivesse com o processo adiantado teria que fazer imediatamente a prestação das contas. Portanto, o município de Santarém aumenta nas suas contas à volta de 1.600.000 euros, porque nós temos que considerar já todos os pagamentos para 7 anos. Portanto, é isso que está aqui em causa. Enquanto nós pensávamos que todos os anos contribuíamos 200 e tal mil euros, ou trazer à volta de 300 mil, e que isso seria colocado todos os anos, considerada a nossa dívida anualmente, mas não. Há um entendimento da DGAL que diz que deve ser feito tudo de uma só vez. E, portanto,
E como o Sr. Vereador diz que detectou um aumento de cerca de só de 1 milhão e não de 1 milhão e 600, eu digo que é 1 milhão e 600, mas é menos porque nós conseguimos, entretanto, também baixar a nossa dívida 500 mil euros, daí ser cerca de 1 milhão e 100 mil e não 1 milhão e 600 mil. Isto é algo que se verificou em todos os municípios, é um entendimento da DEGAL. Posso lhe dizer que vamos todos ter uma reunião ao nível da Comunidade Intermunicipal, não só sobre esta matéria como outras, a pedido nosso, para também que estas situações sejam revistas. O vereador Ricardo Segurado, a sair da Assembleia, explicou ao Sr. Vereador. Eu acho que sobre esta matéria, o Sr. Vereador se queria explicar, explicava cá e teve a oportunidade de o fazer. Relativamente às reuniões da Assembleia Municipal, tive a oportunidade depois de lhe dizer, as pessoas que falaram foram factuais no que disseram. Disseram que tinha havido um voto contra do PS, houve ali uma alteração de votação na Assembleia Municipal e todos estávamos a congratular com isso. Nada por aí além, e também achei até curioso o que disse relativamente à pessoa que tinha sido mais cáustica com o senhor, tendo nós todos percebido que foi ao contrário, mas naquele momento poderia dar algum jeito de ser outra pessoa e não que efetivamente foi. Relativamente à questão das obras e com os processos, o Sr. Vereador faz muitas vezes a questão que é jurista, como se do ponto de vista do direito soubesse tudo. Saberá mais que eu, com toda a certeza, saberá com toda a certeza mais do que eu, porque eu tive só algumas cadeiras, todas as minhas não versaram só sobre direito, apesar de ter tido algumas, mas também nós sabemos que há vários ramos do direito, ou seja, nós aqui falamos muito do direito administrativo e quero dizer que o que trazemos ao nosso Executivo está, pensamos nós, bem constituído do ponto de vista do que é os processos, e como disse, viu o tempo que os processos demoraram até estarem constituídos, portanto, toda essa documentação estava bem. Sobre a questão, agradecemos o saudar, a Ordem da Liberdade. Digo-lhe uma coisa, não esteve na EPC quando os militares tiveram muito tempo sem lá estar, que realmente estava tudo degradado, não só as casas dos militares. Eu estive lá, posso constatar, e há fotos dessa época, porque se bem se recorda, e isso foi muito falado na altura, e basta ver a comunicação social de então, que ele teve mais de um ano onde todas as portas, janelas tinham desaparecido da EPC. Não só a questão das casas militares, mas como todas as outras. Portanto, isso foi... é fácil de verificar. E a questão da demagogia, dos discursos da demagogia, ou seja, eu acho que isto, eu muitas vezes fazemos sempre todos um esforço para que as coisas assim não sejam, mas isso às vezes nós também devemos olhar para aquilo que dizemos e muitas vezes da maneira como dizemos e não só olhar para o que os outros dizem e da maneira como os outros dizem. Eu gostava também de dizer aqui outra coisa sobre a questão da EPC. Nós, e falei isso na última Assembleia Municipal, algumas coisas que serão apresentadas, mas também o que já foi feito. E acho que a reportagem mostrou o estado da EPC em alguns aspectos, mas também mostrou a parte positiva do que já foi feito. Grande parte daqueles programas mostram tudo completamente abandonado e ali já há uma situação que não é. Quero dizer que desses hectares todos que disse, alguns não são todos, são menos, são cerca de 27 hectares, mas uma grande parte também são barreiras, são zonas onde não se poderá construir. Sobre a questão das barreiras, e respondendo à questão das barreiras, dizendo o seguinte: ainda há pouco tempo houve aí um comunicado, ou seja, tenho que o referir, que nos acusou de passividade. E eu depois quero-vos dizer que devolvi essa passividade. Nós fomos aos nossos arquivos. Eu recordo uma Assembleia Municipal em 2003, onde o Presidente da Câmara de então esteve ausente, que estava de férias, e que foi dito pela então DGEM, que nós dizemos muitas vezes que foi extinta, e essa DGEM fez uma coisa que foi acusar o município de Santarém, então, ter dado um ano para responder à DGEM. Portanto,
Vejam como é diferente agora estas situações. Sobre o protocolo que nós fizemos questão de vos chegar, é o protocolo que nós já enviámos no dia 7 de abril para o Sr. Ministro do Ambiente. Dizer que esta semana vou ter uma nova reunião com o Sr. Ministro do Ambiente. No final desta semana, eu e o vereador Luís iremos ter uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, não só pela questão do protocolo, mas também para verificarmos outras matérias sobre isto, nomeadamente fazer um ponto de situação. Eu quero dizer que o aviso, ou seja, não está ainda aberto, mas já está a sua indicação, não sei se já viu isto, que diz no Portugal 2020, planeamento e gestão de riscos físicos colocada em vários setores, e diz aqui, convite ao município de Santarém, ainda não nos chegou, portanto, ainda não está formalmente aberto, mas já está indicado nos fundos comunitários desde meio de abril. Não sei se tinha conhecimento disto, portanto, ainda não está formalmente aberto, mas já está indicado, portanto, e diz que será maio, dirigido, portanto, será no mês de abril, e tem aqui, esta letra pequenina, portanto, terá que ser neste mês de maio, de acordo com o que está. Convite dirigido à Câmara Municipal de Santarém. Também já falei com a gestora do fundo, portanto, ainda esta semana também vou ter uma reunião com a gestora do fundo sobre isto, a maneira como é que articulamos, uma reunião esta semana com o Sr. Ministro do Ambiente, e, portanto, também já está aqui assim, está aqui essa formalização. Agora, claro, tem conhecimento do protocolo, foi enviado para todas as forças partidárias. Eu gostava que aquele protocolo, ou seja, depois também terei que falar isso com os senhores vereadores, portanto, ver o que é que sairá dessa proposta de protocolo. Sobre o que a vereadora Otília disse também, congratular a freguesia, a Casa do Povo, sobre o festival. Acho que é importante do ponto de vista não só turístico, mas também das nossas tradições, o que se falou, o que foi aquele festival. Acho que está em crescendo, acho que tem sido uma mostra importante para a freguesia. A vereadora Inês Barroso falou na questão dos recursos, acho que é importante este sinal que demos, hoje que se fala tanto na questão da água. Realmente o município de Santarém acho que está de parabéns por esta iniciativa, em conjunto com a APA, e também na Semana Académica vamos ter um 3 em 1, Semana Académica da Juventude e da Europa. Esperamos conseguir mais uma vez que os nossos jovens se sintam envolvidos, como tem acontecido todos os anos, nestas matérias. Vou passar agora ao vereador Luís sobre a questão do plano diretor municipal para responder à vereadora Clara. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários da Câmara Municipal, Comunicação Social, ilustres deputados municipais, Sr. Luís Cabrita e António Neto. Todos boa tarde. Também eu não posso deixar de deixar aqui uma nota em relação à arquiteta Clara Pisco. Seja bem-vinda. É um prazer, e gostaria também, a propósito disto, de salientar aqui um aspecto que tem a ver com o facto dela ser da área do urbanismo e de estar presente também o Dr. Celso Brás, que também ele é um planeador, e, portanto, as duas substituições são feitas por alguém na área do urbanismo, e isso, para mim, eu pelo menos quero acreditar que pode ser revelador. E, portanto, se o Sr. Presidente me permite, sim. E porque temos aqui esta questão do urbanismo, permita-me só recuar, fazer uma nota em relação à EPC e àquilo que foi dito. Eu estou inteiramente de acordo com tudo aquilo que é referido. Nós podemos ver o copo meio vazio ou meio cheio. Portanto, há coisas que naturalmente não estão bem, há outras que estão bem. E tem concorrido em grande medida para a animação e para o desenvolvimento da cidade, sobretudo desenvolvimento económico. E veja-se o que está a acontecer, fruto da existência dos tribunais, o que está a acontecer com a atividade da restauração atrás do mercado municipal. No entanto, obviamente que as coisas não estão como nós desejaríamos, mas ainda assim, e eu julgo que quer o Celso, quer a Clara, permita-me que eu trate assim, concordarão, no que toca ao desenvolvimento urbano e da afetação de novos espaços, temos de ser muito cuidadosos, porque de facto isto tem custos muito significativos
para qualquer município. E, portanto, não podemos, de um momento para o outro, de repente, afetar, incorporar todos estes territórios e acreditar que o município, este ou outro qualquer, tem condições para fazer face a esses mesmos custos. E, portanto, temos vindo a trabalhar nesse sentido. A seu tempo, com certeza, serão apresentados, naturalmente, trabalhos e ideias relativamente àquele espaço. Em relação ao PDM, gostaria de dar conta, efetivamente, à informação que não é colocada imediatamente no site. Também não faz muito sentido andarmos a dar conhecimento de reuniões que vamos tendo, nomeadamente com a CCDR. Portanto, o que nós fizemos foi, numa primeira fase, após a aprovação dos cenários preferenciais, reunirmos com todas as juntas de freguesia, todas elas individualmente, para recolher contributos, nomeadamente no âmbito dos aglomerados urbanos e dos aglomerados rurais. Porque sabemos que é também a área, porventura, mais sensível. Portanto, na sequência disso, a Atkins tem vindo a trabalhar nesses mesmos espaços. Temos vindo a ter várias reuniões, aliás, temos tido reuniões com a CCDR mensais, sobretudo porque, como sabem também, a nova lei de bases dos solos e o REGIT traz uma série de dificuldades acrescidas ao processo. E, portanto, para tentarmos, de facto, que o processo seja mais célere, temos vindo a reunir mensalmente com a CCDR e, portanto, acreditamos que brevemente poderemos apresentar a proposta. No entanto, referir ainda que, apesar de tudo, as coisas não são, e não é só por essa razão, não são tão céleres como nós desejaríamos. Nós estamos a aguardar, por exemplo, um parecer relativamente à Carta da Reserva Ecológica Bruta há mais de 6 meses. Portanto, neste momento sabemos que a APA já emitiu o seu parecer e agora aguardamos que a CCDR emita o parecer relativamente à Carta da Reserva Ecológica Bruta. Aguardamos também, por parte do ICNF, que dê um parecer à Carta aliás, à adaptação e enquadramento do PMDFCI, portanto, que é a Carta de Risco de Incêndio, estamos também a aguardar. Isto é aquilo que posso adiantar relativamente ao PDM. Muito obrigado. Os senhores, entrando então no período da ordem do dia, muito rápido, vereador, já. Muito telegráfico, vereador Carmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de me referir, em primeiro lugar, fico satisfeito e sensibilizado por ter aceito a sugestão da criação desta equipa multifacetada, que de facto penso que é muito importante para que se comece a concretizar, no fundo. Diga. Que eu digo, ou seja, eu na comissão e noutras reuniões que tive, eu pedi para essas pessoas e quem tivesse documentação, ou seja, não tenho uma comissão, mas fizemos esse pedido, mas portanto não custa nada, acho muito bem. Sr. Presidente, vamos lá ver, no fundo, é verdade que estas ideias, isto não é nenhuma inovação, as ideias têm surgido aqui, ali e acolá. Agora, o que é importante, e toda a gente tem pedido, e todos dizem, eu tenho lá este documento, era importante que viesse isto para Santarém, que regressasse, era importante aquilo, mas mais importante do que todas estas boas intenções é que este trabalho se inicie. E este trabalho, na minha perspectiva, deve ser iniciado, liderado pela autarquia, que é uma equipa oficializada pela Câmara Municipal e que não é que que outras pessoas não tenham também um estatuto que lhes permita poderem aqui ou acolá solicitarem espólio. Mas julgo que, sendo liderado pela Câmara Municipal de Santarém, faz todo o sentido e, digamos, imagina a deslocação de 2, 3 pessoas, lideradas por um representante, por um membro da autarquia, que no fundo representa o Presidente da Câmara, para solicitar espólio neste ou naquele organismo, é completamente diferente de isto ser feito de forma
de forma casuística. Sim. Digamos, o envolvimento do Instituto Politécnico, no sentido de poder ser feito um estudo de documentação que se encontra aí espalhada, que podem ser simples circulares que foram espalhadas na noite do 25 de Abril, nos dias subsequentes, ou mesmo de um conjunto de notícias que foram saindo. E, portanto, penso que este trabalho é um trabalho muito importante. Sr. Presidente, relativamente ao facto dos vereadores do Partido Socialista não se terem feito, ou não se fazerem representar em iniciativas, e o Sr. Presidente focou o caso das comemorações do 25 de Abril do ano passado. Bom, eu estive presente em algumas no ano passado, certamente não estive em todas e certamente não estive na maioria. Aliás, este ano também não estive na maioria das comemorações, vou àquelas onde me é possível comparecer e onde eu entendo que se justifica a minha presença. Aliás, o almoço do 25 de Abril sempre foi para mim um momento muito importante e sempre que pude estar presente, filo, mesmo não estando na qualidade de vereador, mesmo não sendo vereador. Nós temos as nossas profissões e não é só, o Sr. Presidente falou, enfim, algumas iniciativas fora do horário de trabalho. O Sr. Presidente, eu não sei qual é o horário de trabalho nos empregos, porque não anda a ver. Se eu lhe perguntar qual é o seu horário de trabalho, o Sr. Presidente diz que trabalha 24 horas por dia. E, portanto, o horário de trabalho, enfim, quer dizer, não passa apenas pelas pessoas estarem fisicamente no seu local, onde exercem as suas funções. Não estou a falar agora, por ser professor, não é por isso, porque todas as outras profissões as pessoas podem estar a desempenhar funções mesmo não estando no seu local de trabalho. E, portanto, isso não é justificação. O facto de já estarmos para além das 18 ou das 19 horas não é motivo para que se pense, ou mesmo ao fim de semana, para que se pense que as pessoas têm disponibilidade para comparecer nesta ou naquela iniciativa. Porque nem sempre é possível e, portanto, é bom que essas críticas não sejam feitas, porque se elas têm alguma intenção eleitoral, estamos muito longe das próximas eleições autárquicas e quando chegar às eleições autárquicas as pessoas farão questão de dizer aquilo que sempre habitualmente dizem. Só comparecem quando estamos próximos das eleições. Aliás, ainda ontem o Sr. Presidente da Câmara ontem foi criticado, o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara, o Executivo PSD, por não ter comparecido nas comemorações da Sociedade Filarmónica de Alcanede e, portanto, certamente não estiveram porque não puderam. Quer dizer, e as pessoas têm que respeitar que nem sempre seja possível aos autarcas, independentemente de estarem a tempo inteiro ou não, de comparecerem. Portanto, de facto, o Sr. Presidente também aproveitar esta oportunidade para criticar a ausência dos vereadores do PS, levou-me também a que eu tivesse dado aqui nota desta crítica que lhe foi feita. Só respondendo já essa, ou seja, como eu disse muito bem, não podemos estar em todo lado, o que eu constatei sobre isso, ou seja, às vezes tem a ver também com a questão dos convites, mas isso são coisas que não valerá a pena estar aqui, foi o ano passado. Ou seja, e nós também fazemos, há cerimónias que são mais importantes e menos importantes, nomeadamente nas questões do 25 de Abril. E eu recordo que o ano passado, e essa eu vou especificar em uma em concreto, foi o encerramento das comemorações do 25 de Abril, por alguma razão todos os vereadores podiam ter tido alguma outra iniciativa, ou seja, eu respeito isso e disse isso perfeitamente que eu respeito. Agora, é humanamente impossível estarmos todos em todo o lado, porque, posso dizer, há fim de semanas em que existem 30 iniciativas, mesmo que sejamos meia hora em cada um, com o tempo, com os 570 km² que nós temos no nosso Conselho, será complicado chegarmos a todo lado. Eu só disse que, devido à sua importância, e o ano passado eram os 40 anos, e nomeadamente a questão do encerramento, que nós reportámos sobre isso. Sobre a questão da equipa, como disse, tínhamos solicitado isto a algumas pessoas para começarem a recolher e ter feito esse trabalho, portanto, a questão da constituição de uma equipa aceito como uma boa ideia. Sr. Presidente, eu ainda não tinha terminado. Mas vou ser rápido. Sim. É sobre a questão dos clubes desportivos, não é? Sobre os 125 mil euros. O Sr. Presidente disse que estão a procurar ultrapassar problemas do regulamento e que espera que estejam solucionados em junho. Foi isso que disse? Não. Vai à Assembleia de junho
o regulamento. Já disse isto na última. Está bem. Pronto, era só para confirmar aqui o mês de junho. Era só para confirmar o mês de junho. Era só para confirmar o mês de junho. Mas, ó Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe o seguinte. O Sr. Presidente, sempre que não tem argumentos, sempre que lhe faltam argumentos, quando nós fazemos uma crítica e o senhor não tem argumentos, sabe qual é o argumento que o senhor utiliza? E, portanto, o senhor cada vez que utiliza esse argumento é porque não tem outros. É sempre, já nos mandatos anteriores, já em mandatos anteriores, ou seja, lá veio a história dos mandatos anteriores, o tratamento desigual. Ó Sr. Presidente, quando nós apontamos um dedo, temos que olhar para a nossa mão, porque ao apontarmos um dedo a alguém, temos 3 dedos voltados para nós. Sabe, Sr. Presidente, é que os clubes agora dizem que o senhor também tem um tratamento desigual. Confesso que não sei que tratamento desigual é que o senhor dá aos clubes, uma vez que o senhor não tem dado apoio a algum aos clubes. Portanto, também estranho que eles digam isso. Mas a verdade é que eles dizem que o senhor tem feito um tratamento desigual. Mas pronto. Dizer uma coisa sobre a questão dos clubes e sobre outros. Como sabem, tem havido reuniões, é que não fazemos aqui nada de diferente. Há um regulamento que neste momento não tem verbas, quer dizer, tem 125 mil euros, portanto, nos outros orçamentos não havia dinheiro para os clubes, para uma série de entidades, portanto, paulatinamente temos vindo a recuperar esses montantes, não só para as juntas de freguesia, clubes, associações, temos-lo feito, não os escondemos, está nos nossos orçamentos esses montantes, as verbas que vão estar disponíveis vão ser também do conhecimento de todos, e é aqui que eu recorro à figura do passado, porque nessas alturas só as que vinham a reunião de executiva é que sabiam. Muitas outras provavelmente não se sabiam, mas são coisas de montantes elevados. Portanto, Vereador Celso, peço desculpa. Muito brevemente, ouvi o Sr. Presidente a falar sobre a escola prática, que nem toda a área é edificável. E ainda bem que não é edificável, porque neste momento, isto é a minha veia de urbanista a falar, aquilo que nós temos que valorizar são as áreas não edificáveis, porque são essas que a população muitas vezes procuram. E a escola prática de cavalaria, fundamentalmente, divide-se uma área edificável a cota mais elevada e uma área não edificável a cota mais baixa. E era bom que a área não edificável, mesmo a cota mais baixa e as encostas, fossem, digamos, entregues à população para o usufruto da mesma. De uma forma global, aberta. Certo, eu só estou a sublinhar. Portanto, interessa-nos que qualquer programa que venha a constituir para o local valorize essas áreas. O segundo ponto, tirando na intervenção da vereadora Inês, aproveitar o facto que era importante também que a população tivesse a oportunidade de participar, não só naquelas colaborações que as autarquias têm com a Administração Central, mas também nas promoções que a própria autarquia desenvolve. Ou seja, o programa, antes do projeto, antes de estarmos a falar em projetos, os programas que temos para o Museu Salgueiro Maia ou para o Museu 25 de Abril, os programas que temos para o espaço da Escola Prática de Cavalaria, fossem postos tal qual como é essa colaboração feita, portanto, um espaço disponível que as pessoas possam contribuir para a elaboração desses programas. Portanto, antes de haver projeto, as próprias pessoas tenham um espaço onde vão participar no programa prévio para esses espaços. O espaço do museu, o espaço da Escola Prática. E era importante que a autarquia disponibilizasse um espaço onde o cidadão pudesse contribuir com as suas ideias e com os seus princípios, linhas orientadoras para isso. Por fim, para terminar, não gostaria de ficar daqui a 9 meses e que a Câmara não tivesse feito uma recomendação aos serviços municipalizados para arranjar as infraestruturas no Canto da Cruz e junto à Igreja de Santa Cruz. Muito obrigado. Mas, Sr. Vereador, ali no Canto da Cruz, ou seja, sabe que, não recorrendo ao passado, sabe o que se passou em toda aquela PVI. Ou é só o relacionamento às tampas, ou é sobre a regularidade do pavimento? Neste caso concreto é uma tampa que está totalmente fora. É que se fosse com outra, teria que recorrer novamente para contradizer. Ela está fora, sim. Por cedência. Por cedência. E as outras que cedem, que são arranjadas? Como muitas vezes se fala em obras eleitoralistas, também há obras feitas à pressa eleitoralistas. E essas são, as obras têm uma manutenção, têm uma situação de manutenção. E o Sr. Vereador, nessa altura, até estava também no município de Santarém. Muito bem, dizer só uma coisa relativamente à questão do que diz, ou seja, nós temos também um projeto que, entre outras coisas, estuda uma parte da EPC com projetos, que é o projeto Catras,
Portanto, e uma parte desse, claro que é um estudo académico com isso, mas também uma parte desse estudo académico também é consubstanciado em ouvir os agentes e a população. Portanto, isso também está acautelado também a essa matéria. Muito bem, entrando no período da ordem do dia, de Jorge Manuel Duarte Palau, apresentado pedido de reconhecimento de interesse público municipal relativo à regularização de... peço desculpa, tenho aqui... Está aqui. Está aqui, de... Municipal de Relação do Estabelecimento Industrial, Lagar de Azeite, sítio na Rua da Escola, Freguesia e Solidência. Alguns vereadores querem dar a palavra? Vereador. Eu, em relação a esta, portanto, fui apanhado assim de repente para vir à reunião de Câmara, que não estava previsto, e daquilo que eu li desta informação, eu queria deixar aqui 2 ou 3 apontamentos. A informação técnica, de alguma forma, não está suficientemente consolidada. Permitam-me este desabafo. Porque mistura vários assuntos. O próprio ato de requisição, pelo menos daquilo que me foi dado a ler, a partir da informação, refere-se a um licenciamento para demolição, a um licenciamento para legalização e a um licenciamento para alteração de cobertura. Estes 3 podem ter enquadramentos legais diferentes. E é tudo posto na mesma informação e de alguma forma, pouco clara. Portanto, isto era um apontamento que eu salientava, que muitas das vezes, para os próprios decisores políticos, tendo essas 3 áreas que podem ter enquadramentos legais diferentes, podem gerar confusão a quem decide. E, portanto, chama a atenção aos vereadores para que estas situações que vêm à reunião de Câmara sejam um bocadinho mais clarificadas. E há um ponto nesta informação que também diz que, porventura, que o plano diretor municipal tem que ser revisto porque aquilo que é requerido não tem enquadramento legal no IGT. No instrumento diz que, portanto, no entanto, de acordo com o número 3 do artigo 67 do regulamento PDM, é permitida a ampliação e alteração das construções existentes desde que a parcela tenha mais que 3.000 metros, o que não é o caso. Portanto, parte-se do princípio que não tem enquadramento. E que, mais à frente, diz que tem que ser revisto o plano diretor municipal. Eu chamo a atenção aqui que isto isto tecnicamente não é claro. Isto é a mesma coisa que uma pessoa que venha pedir a legalização de um edifício que tem 2 pisos, mas que o PDM não deixa, tem que se alterar e tem que ser para permitir 5. Portanto, nem tudo aquilo que não é permitido, o plano diretor municipal tem que acolher. Portanto, aquilo que eu chamo a atenção é que muitas das vezes as coisas não são legalizáveis e neste momento nós ainda não conhecemos o modelo da revisão do PDM, portanto não sabemos se é passível de legalização ou se não é. Consoante o modelo, consoante aquilo que for passível de admitir, as coisas podem ter ou não enquadramento. Portanto, escrever numa informação técnica que uma coisa, uma vez que não é passível legalizar, o IGT tem que ser alterado em função de acolher esse requerimento do particular, podemos estar a abrir aqui uma caixa de Pandora e todos os particulares que requerissem uma situação semelhante. Sr. Presidente, permita-me, mas o ajudar tem que estar dentro de um modelo territorial. E, portanto, o modelo territorial não se faz em função de atuações casuísticas, mas em função de um modelo global, que não, obviamente, que uns ficam de fora e outros ficam de dentro. Portanto, isto é só uma chamada de atenção que eu faço e que realmente esta informação técnica carece aqui de alguns consolidações e que pode levar a más interpretações por parte do Executivo. É só. Vereador Luís, mais alguma questão? Vereador Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Eu permito-me discordar daquilo que foi dito. Talvez porque esteja mais familiarizado com o projeto, porque os vereadores, obviamente, não tiveram acesso ao projeto. Admito que a informação possa suscitar alguma dúvida. A mim não suscita, mas pronto, reconheço que eu conheço o projeto. Bom, o que está aqui em causa, de facto, tem a ver com uma ampliação, fundamentalmente com uma ampliação, no entanto, como o projeto também pressupõe uma pequena demolição e uma substituição de cobertura, isso é referido aqui na informação. Agora, onde eu acho que o vereador Celso Braz não é particularmente feliz é na comparação que faz em relação ao PDM.
E o exemplo foi, permite 3 pisos, mas queremos passar para 5 e, portanto, vamos arranjar aqui uma justificação. Não é nada disso que está em causa. O que está aqui em causa... Não, foi... O que eu disse é a mesma coisa que o índice não ser cumprido. Eu sei, mas isto dito dessa forma pode dar a ideia que estamos aqui a forçar uma situação e a abrir aqui um precedente que não tenha justificação. O que temos aqui é uma atividade económica, que é importante para aquele local. Mas antes de concluir, já é uma atividade económica que é entrar em importante. diálogo, senão para ninguém percebe. É uma atividade económica que é importante para aquele local e que, de acordo com o PDM em vigor, que sabemos tem 20 anos, de facto não tem enquadramento. Isso é que é inaceitável. É que uma atividade que é relevante não tenha enquadramento no instrumento de planeamento, que é o que, de alguma forma, faz e garante a gestão do nosso território. E, portanto, de facto, estando em agroflorestal como está, o que diz o PDM é que, de facto, só em áreas com... Isto é, em parcelas com uma área com 3 mil ou mais metros quadrados, é que é passível de se fazer esta ampliação. Ora, a propriedade tem 1160 e, portanto, de acordo com o PDM, não o pode fazer. Para conseguirmos legalizar esta ampliação, que é fundamental para o desenvolvimento desta atividade, nós precisamos, também de acordo com a legislação, de emitir uma certidão de declaração de interesse público. E, portanto, é só isto que está em causa. De facto, eu preferia que nós não tivéssemos necessidade de recorrer a isto. Agora, também me parece, e naturalmente também eu não conhecendo exatamente os termos da próxima versão do PDM, não me parece que situações como esta, que não é única, aliás, nós já trouxemos a esta mesma reunião outros exemplos, que temos que conseguir acolher. E, de facto, estas atividades, e por isso é que trazemos isto aqui, não se compadecem com mais 6 meses ou mais, não é possível para já quantificar o tempo que irá demorar, ou melhor, o tempo que iremos levar até concluir o processo de revisão. Esta atividade não se compadece com esse tempo. E por isso é que trazemos isto aqui. Eu desejava não trazer, mas não temos alternativa. Faço por favor, dizer também que, só para reforçar, que do ponto de vista do município de Santarém, e estando aqui um lagar de azeite, nós pertencemos à ADEM, que é a Associação dos Municípios Produtores de Azeite, e também temos que promover esta atividade no nosso concelho. Senhor Vereador, na informação não está isso, mas... Não está em causa a atividade que está a ser requerida a declaração de interesse municipal. O que eu chamei a atenção foi da forma como é escrito tecnicamente a informação. Porque, obviamente, há várias situações que estão ilegais e, obviamente, como qualquer outro município, no âmbito da revisão do PDM, essas situações serão analisadas. Agora, o que eu quero dizer é que uma situação não corresponde necessariamente à sua, digamos, ao seu licenciamento. Portanto, temos que, da forma como escrevemos, muitas vezes geramos expectativas nas pessoas e vem-se mais tarde a perceber que não é possível. Portanto, é preciso ter alguma cautela da forma como são escritas as informações. É só isso que eu alertei. E parece-me que poderia ser muito mais aclarada, de uma forma mais sucinta, mas não dizendo que, com a revisão do PDM, estas coisas vão ser tratadas. Porque nós sabemos que nem sempre é assim. Temos N entidades que se pronunciam sobre a revisão do PDM e que podem ter nem estar de acordo. São tramitadas. Muito bem. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade esta declaração. Sim, fazemos a declaração. Sim, portanto, é apenas para a declaração. O interesse público. O interesse público, sim. A votação é mesmo para essa declaração. De Trivium, Arquitetura e Urbanismo, com sede na Rua Fernão Teles de Menezes, nesta cidade, apresentando pedido de alteração ao alvará de loteamento referente à propriedade de cita na Rua do Bairro Novo, freguesia de Val de Santana, deste município. Submeter o assunto à consideração do Conselho Municipal. Algum jogador quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu penso que do 3 ao 7 podemos votar em conjunto. Para a ata, só a leitura dos requerentes. Da Associação Cultural e Desportiva de Casais da Charneca, de Centro de Convívio Cultural e Desporto de Aventureiras, Centro Cultural e Recreativo de Pé da Pedreira, Centro Cultural e Regional de Santarém, da União dos Sindicatos de Santarém. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8 é uma anulação de faturas, de cerca de 1.800 e tal euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Ponto 9, proposta de pagamento faseado em montantes de divertimento de refeições escolares. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Restituição de valores relativos a refeições escolares. Ponto 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11. Restituição de valores relativos a refeições escolares novamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Atividades de animação de apoio à família, ano letivo 2015-2016, para ser pré-vinculativo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 13. Calabres Night Race. Pedido de isenção de taxas. Tem uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 14 igual. MIF, Movimento Independente de Freguesias Tremês. Pedido de isenção de taxas. Uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Clube de Canoagem de Scalabitano. Isto é um apoio que foi no âmbito das nossas comemorações do 25 de Abril. Isto também é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Anulação de plano de pagamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17. Revisão de renda, alteração do agregado familiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 18. Atualização de renda com base no novo regime de arrendamento, apoiado relativo à habitação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19. Proposta da revisão de renda, alteração do agregado familiar, fidelidade do contrato de referência à habitação municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Revisão de renda e alteração do agregado familiar relativos à habitação no sítio do bairro Suíço. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21. Plano de pagamentos faseados correspondente a rendas em atraso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Implementação de sinalização vertical de perigo na rua Cidade da Ajan. Alguns vereadores querem usar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 23. Informações sobre situação financeira. Público. Alguns senhores querem usar a palavra. Amigo Neto. Por favor. Boa tarde. Somos os dois. Então, repito. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado por me dar a palavra. Srs. vereadores, jornalistas e público, enfim, não é? Somos dois. Bom, Sr. Presidente, já foi levantada aqui a questão, e bem, pelo Sr. Vereador Celso Brás, mas eu queria dizer mais alguma coisa. Sobre, portanto, o agrupamento escolar do Saca-Peito. Se a memória não me atraiçoa, nesta reunião foi aqui deliberado que a rua, penso que o nome é assim, Rua Petecide, tivesse só um sentido. Para quem não esteja a ver a Rua Petecide, estamos em frente ao Instituto da Juventude e aquela rua que fica de frente, que tem atualmente dois sentidos. Ou seja, vamos aqui, viramos à direita e o contrário, quem vier da Casa do Campino pode vir por ali. Ora bem, eu passei por lá, agora exatamente no dia deste movimento que eu operei, ainda bem, com muita gente ia correr e que o trânsito foi alterado, e de que maneira, ou pessoas que tiveram que ir à Ribeira para ir para casa, e passei por lá, e agora já fui mais duas vezes, de propósito. E de facto, o que está lá feito é uma coisa absolutamente inconcebível. Ou seja, está uma rua já devidamente alcatroada, onde uma carrinha de 9 lugares, que se acontecer lá, como acontece atualmente na Escola do Campo dos Leões, em que há lá alguns alunos com deficiência motora, onde uma carrinha da PBA-CDM os lá vai buscar, tendo aquela rampa para eles poderem ter acesso. Essa carrinha não cabe lá. Mas aquilo é um enquadramento só de obra, aquilo é uma coisa que ficou, aquilo não tem a ver com... Presidente, peço desculpa, aquilo está alcatroado, está feito, tem um passeio de um lado, tem um passeio do lado e tem a divisão do outro. É uma coisa absolutamente incompreensível. Porquê? E mais. Uma coisa que é o seguinte, isto para não avançar, nós temos um estudo sobre isso, o que lá está, como estou a dizer, aquilo está relacionado com a obra, há um outro estudo que será implementado a seguir que nós temos, portanto, sobre essa matéria não poderei dizer muito mais, ou seja, o que lá está, há uma situação que vai ser corrigida, há uma parte que vai ser retirada dos muros, vai encostar à vedação que está, vai ter outros sentidos, toda aquela zona vai ser alterada, mesmo em frente
na rua, em frente ao IPJ, vai recuar até à vedação também, portanto que vai ser ali uma série... O estudo está feito, nós temos, já estamos na fase das medições, e não sei se ainda este ano teremos verbas para a regeneração urbana que nos permitam fazer isso, dizer o seguinte: se não tivermos verbas teremos mais dificuldade, se conseguimos enquadrar, mesmo não tendo verbas, ainda poderemos lançar a obra este ano. É este o que está em cima da mesa sobre essa matéria. Mas esse estudo, ou seja, é um estudo que terá que vir, salvo nomeadamente a questão de trânsito, terá que vir a reunião de executivo. Nós temos aquilo completo, praticamente terminado, e portanto será do conhecimento de todas as pessoas. Portanto, eu já há cerca de um mês e meio, também neste executivo, foi perguntada a mesma coisa, não sei se pelo vereador Madeira Lopes, vereador Ricardo, e eu também respondi que estávamos, ou seja, já avançámos mais na questão do estudo da... É feito internamente. Diga, é feito internamente pelos nossos técnicos. Diga? Não, é feito internamente, é feito pelos nossos técnicos, portanto... Pronto, ok. Então assim tudo bem, porque eu estava a ver com um carro dos bombeiros, se houvesse amanhã um azar qualquer, não passava lá. Pronto. Então, Sr. Presidente, ainda relativamente ao trânsito, não é propriamente trânsito, mas há umas situações de passadeiras que estão muito mal colocadas. Eu penso que... mal colocadas. Vou dar um exemplo concreto e oxalá que não aconteça nada, mas em frente às finanças há uma passadeira, há mais, mas há uma passadeira que só por mero acaso, eu, por exemplo, moro ali ao pé, aqui há tempo não atropelei lá uma senhora. Não era caso, porque vinha atento e o carro obteceu aos travões. Ou seja, está mesmo em frente às finanças uma passadeira cujos carros estacionam exatamente ao lado da passadeira, ao lado, quando estou a falar ao lado falo em 5 centímetros, termina aqui o espaço e ali começa a passadeira, e sendo carrinhas, mesmo o automóvel também acontece, o peão só se apercebe que vem um carro quando entra mesmo dentro da estrada. Se por acaso o automobilista vier minimamente não atento, ou se por acaso cruzar ali com dois, estou a falar na rua Vasco da Gama, portanto, na rua em frente às finanças, se cruzar com outro tem que vir encostado aos carros, há mais dia menos dia, pode acontecer ali uma tragédia. Este é um dos casos, mas há mais casos em Santarém, e o que eu propunha é que sei que na Assembleia Municipal, tal como a Comissão de Toponímia, há uma Comissão de Trânsito, mas também sei que nunca reuniu, que de facto esta Comissão reunisse, naturalmente com o vereador do Pelouro e com alguns trabalhadores da Câmara, e que se pronunciassem e que analisassem bem estas situações que há aí gritantes nas passadeiras. Deixe-me só uma questão sobre a Comissão de Trânsito. A Comissão de Trânsito efetivamente foi constituída, mas depois, já entre os mandatos, achou-se por bem que ela funcionasse dentro da Comissão de Segurança Municipal. Portanto, por isso é que perguntar, se for ver reuniões, reuniram em 2007, salvo erro a última vez, a partir daí, tudo o que era relacionado com as questões de trânsito começou a reunir na Comissão de Segurança, porque achou-se que faria mais sentido não ter duas comissões e estar dentro da Comissão de Segurança. E, portanto, quem participa nas comissões de segurança tem percebido que lá são sempre debatidos os assuntos de trânsito, nomeadamente, até houve uma vez que foi a questão das passadeiras, a questão dos semáforos, já várias vezes foram debatidas na Comissão de Segurança esses factos. Portanto, para dar esta nota, que realmente não reúne, porque esse trabalho está a ser feito dentro, tanto que as forças policiais de antes vinham apresentar os dados de sinistralidade nesta Comissão e têm-nos apresentado estes dados de sinistralidade na Comissão de Segurança. Dar esta nota para que fique... Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Portanto, nossa próxima reunião é dia 18.